Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, e fala conosco nessa manhã. Nós nos reunimos aqui como um povo necessitado de ouvir a Tua voz e de receber a Tua bênção. Por isso nossos olhos se erguem a Ti, como o servo olha para as mãos do seu Senhor e a serva olha para as mãos da sua Senhora, até que o Senhor se apiede de nós. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Dá-nos o Teu Espírito para iluminar o nosso entendimento da Tua palavra, para nos guiar, Senhor, ao caminho da Tua vontade, para nos dirigir, Senhor, a uma vida de santidade e para nos guiar, Senhor, até a pessoa e obra de Jesus Cristo. É a Jesus que nós queremos ver nessa manhã, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos faça vê-lo por fé, pela ação do Teu Espírito no nosso meio. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, imagine alguns cenários que não são tão imaginários assim nos nossos dias. Um casal se encontra em dificuldades, eles têm divergências, disputas, brigas, eles não conseguem se entender por algum tempo. Qual é a solução que eles buscam? Eles buscam um divórcio. Uma moça tem um relacionamento sem ser casada, engravida. Qual é a solução que ela encontra? Ela procura uma clínica e faz um aborto. Um jovem homem se encontra em confusões sobre a sua sexualidade, não sabe exatamente como lidar com certos desejos. E o que é que ele procura? Tratamentos para mudar para um gênero com o qual supostamente ele se identifica. O que é que todas essas situações que são cada vez mais comuns em nossos dias têm em comum? Elas partem de um princípio de moralidade que é dominante em nossos dias e que talvez possa ser resumido naquela frase que é atribuída a Bob Marley às vezes: nada é errado se te faz feliz. Nada é errado se te faz feliz. O que é que a nossa cultura pensa sobre o sofrimento e a dor? A dor é algo para ser evitado a todo custo. E o desejo, por outro lado, deve ser realizado também a todo custo. Se algo me dói, tem algo de errado, eu preciso fugir dessa dor. Se eu desejo algo, isso é certo, e eu tenho o direito e talvez até o dever de buscar realizar esse desejo. É assim que a nossa cultura pensa sobre sofrimento e sobre desejo. É claro que nós, como cristãos, entendemos que não é essa a vontade de Deus para nós. Nós sabemos, porque a Bíblia nos ensina de forma clara, muitas e muitas vezes, que a nossa dor, às vezes, é algo bom. O nosso sofrimento, muitas vezes, é algo designado por Deus para nos fazer o bem. E, por outro lado, o nosso desejo, nós somos ensinados que ele nem sempre deve ser atendido, ele nem sempre é bom e ele nem sempre deve ser realizado. O problema é que, mesmo como cristãos e mesmo sabendo essas coisas, nós nem sempre agimos de acordo com aquilo que sabemos. Às vezes, a nossa reação diante da dor e do sofrimento é dizer: Senhor, o Senhor não quer o meu bem? Por que o Senhor me envia essa dor? Por que o Senhor me envia essa aflição? Então nós desanimamos, nós questionamos, nós murmuramos e às vezes nós até blasfemamos contra o Senhor. Por outro lado, quando nós desejamos algo, às vezes não temos e dizemos: Senhor, o Senhor é mau porque não me dá aquilo que eu desejo. A passagem que nós temos diante de nós, irmãos, ela é uma passagem que nos instrui e nos encoraja a enfrentar as dificuldades da vida de modo piedoso, de modo sábio.
Tiago, a carta de Tiago, é como o livro de Provérbios no Novo Testamento. É um livro de sabedoria. Tiago é como um sábio mestre aplicando os ensinamentos de Jesus ao nosso dia a dia. É impressionante como a carta de Tiago tem tanta semelhança com as palavras de Jesus, com expressões que Jesus usou durante o seu ministério. Por exemplo, na nossa passagem, a ideia de bem-aventurança, né? Imediatamente nós somos levados para o Sermão do Monte e somos lembrados de que Jesus usou essa linguagem. Os versos 1 a 11 da carta de Tiago anunciam para nós 3 temas que são centrais para toda a carta. O tema das provações, o tema da sabedoria e o tema da humildade. São 3 temas que Tiago desenvolve nessa primeira seção da sua carta, dos versos 1 até o verso 11. E aí, quando Tiago chega no versículo 12, que nós já lemos, ele repete o tema das provações, só que ele desenvolve, ele aprofunda algumas das coisas que ele havia mencionado no verso 2. Olhe comigo para Tiago, capítulo 1, verso 2. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Qual é a diferença, qual é o desenvolvimento entre o que Tiago disse nos versos 2, o que Tiago diz nos versos 2 a 4 e o que ele diz na nossa passagem a partir do verso 12? É que nos versículos 2 a 4, Tiago foca na utilidade das provações para a nossa vida presente, como nós devemos olhar para as nossas provações à luz da vida presente. Ele diz: tende por motivo de alegria passar pelas provações. Por quê? Porque as provações produzem perseverança. Isso é um fruto que nós colhemos agora, quando nós passamos pela provação. Nós aprendemos a perseverar. Mas quando Tiago chega no verso 12, ele vai desenvolver o proveito futuro das provações. Ele diz que quando nós passamos por provações nessa vida, nós estamos semeando para uma colheita futura, uma coroa de glória que nós receberemos no último dia. Então, esse é o foco dos versos 12 a 15. Como nós devemos ver as provações e dificuldades à luz do último dia, à luz do juízo final, à luz daquilo que nós seremos quando Cristo retornar. E se nós pudéssemos resumir esse ensino de Tiago em uma frase, nós diríamos que Tiago nos desafia a suportar as dificuldades em vez de permitir que elas se tornem tentações. Esse é o tema dessa passagem. Tiago nos encoraja e nos instrui a suportar as dificuldades com perseverança, em vez de permitir que elas se tornem tentações lascivas. Nós vamos ver isso em 2 pontos principais. Nós temos, em primeiro lugar, o propósito das dificuldades, no verso 12, e nós temos a perversão das dificuldades, nos versos 13 a 15. Então, em primeiro lugar, o propósito das dificuldades. Veja o verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando Tiago escreve estas palavras, ele está dizendo 2 coisas muito importantes para nós. Primeiro, ele está nos ensinando o que são provações, né? A palavra provação é uma palavra genérica que significa qualquer tipo de dificuldade, mas para Tiago, essas provações aqui no verso 12, elas são testes que Deus coloca diante de nós. E essa é a primeira verdade, provações são testes. E a segunda verdade é que são testes dados por Deus e por isso tem um propósito. As nossas dificuldades têm um propósito. Elas servem como testes da nossa fé e fidelidade a Deus. Agora veja o que Tiago diz sobre como Deus age nessas dificuldades. Tiago nos diz que, em primeiro lugar, que Deus propõe a própria presença dessas dificuldades na nossa vida. Ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A palavra aqui, na verdade, é uma palavra que se refere a qualquer tipo de dificuldade. Doenças, desânimo, lutas contra o pecado, perseguição pela nossa fé, desejos não atendidos, coisas que nós queríamos ter e não temos, a doença de um parente, a morte de alguém que nós amamos, tudo isso está englobado dentro dessas provações.
E Tiago usa uma forma de linguagem que nos lembra de que essas dificuldades, elas não são ocasionais, elas não aparecem aqui e acolá, elas não são exceções na nossa vida, mas elas são persistentes. É parte da nossa caminhada cristã enfrentar essas provações. É por isso que ele diz que nós devemos aprender a suportá-las com perseverança, porque elas são uma parte integral da nossa vida. Tiago está simplesmente nos ensinando aquilo que o próprio Jesus nos ensinou, que no mundo nós teremos aflições. Isso não é algo que deveria nos surpreender, nos pegar desprevenidos, mas é algo que nós deveríamos esperar e estar preparados para lidar com essas coisas. Tiago está nos dizendo que nós não devemos apenas esperar a presença das provações, mas, em um certo sentido, nós devemos abraçar essas provações. Nós devemos acolhê-las na nossa vida. Não que nós achemos bom sofrer, não que nós achemos bom passar por dificuldades, mas porque nós sabemos que Deus não apenas propõe a presença dessas provações, mas Ele também propõe um proveito que nós podemos tirar dessas dificuldades. Veja que Tiago diz que o homem que suporta as provações é bem-aventurado. Talvez algumas traduções que vocês usem digam feliz. E, de fato, o próprio Tiago diz que nós devemos nos alegrar com as provações. Então, num certo sentido, sim, nós devemos ficar felizes com as provações. Mas bem-aventurança é mais do que felicidade. Ser bem-aventurado é mais do que ser feliz. Bem-aventurado significa ser alguém que está debaixo do favor de Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é que Jesus está nos ensinando com essas bem-aventuranças? O homem que o mundo despreza, o homem que o mundo considera infeliz, o homem que o mundo considera miserável e fora do favor de Deus, é de fato o homem que é favorecido por Deus. E Tiago está dizendo a mesma coisa aqui. Quando vocês passarem por provações, quando vocês passarem por dificuldades, não considerem que Deus os está desprezando. Pelo contrário, considerem-se favorecidos por Deus. Ao contrário do que o mundo ensina, ao contrário do que o mundo acredita, está debaixo de provações, está debaixo do favor de Deus. Mas Tiago não diz apenas que esse homem que suporta as provações é bem-aventurado. Tiago também diz que esse homem ele está destinado a reinar, ele está destinado a ser coroado. Veja o final do verso 12. Depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Havia dois tipos principais de coroa nos tempos em que Tiago escreveu. Haviam coroas reais, coroas que reis e príncipes usavam, e haviam coroas de atletas, as coroas de louros que os atletas olímpicos recebiam quando ganhavam alguma competição. E, apesar dos comentaristas brigarem para decidir de que tipo de coroa Tiago está falando aqui, o contexto todo da carta sugere que ele, na verdade, está de propósito não especificando a qual coroa ele se refere. Porque, por um lado, há uma imagem olímpica aqui. Veja, ele fala de suportar com perseverança as provações. Então, por um lado, esse homem que vai ser coroado é aquele que correu a carreira e, no final, saindo-se vencedor, ele recebe a coroa da vida. Por outro lado, mais para frente, no mesmo capítulo 1 de Tiago, ele vai dizer que nós somos herdeiros da vida, né? Que nós somos herdeiros da vida que Cristo conquistou para nós. Tiago está nos lembrando aqui que as provações que nós suportamos, as lutas que nós enfrentamos, as dificuldades pelas quais passamos, elas são parte de um caminho que Deus propõe para nos coroar graciosamente no fim, para nos recompensar pela nossa perseverança. Não que essa recompensa é algo que nós merecemos. Nós não recebemos a coroa da vida por causa da nossa perseverança ou por causa das nossas obras, mas Deus graciosamente nos conduz por esse caminho de sofrimento e de aflição para, no final, nos coroar com essa coroa de vida. No fim das contas, o que Tiago está nos lembrando pelo Espírito Santo é de que nós devemos colocar as nossas provações e dificuldades sob uma perspectiva eterna. As nossas provações agora podem parecer muito pesadas,
Mas quando nós colocamos elas na perspectiva da coroa que nós receberemos no final, elas são, como o apóstolo Paulo diz, leves e momentâneas tribulações, que produzem para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Então, Tiago nos diz que Deus propõe a presença das provações, Ele propõe o proveito que nós devemos tirar dessas provações, e Ele também propõe a nossa postura nas provações. Veja que Tiago não diz, bem-aventurado o homem que passa pelas provações. Todos os homens passam por provações. Nossos amigos que não conhecem a Cristo passam por provações. Nossos parentes que não são salvos passam por provações. Mas o que Tiago diz é que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança. Como eu disse no início, Tiago é um livro de sabedoria, e livros de sabedoria na Bíblia nos ensinam não apenas o que nós devemos crer, mas como nós devemos viver. E todo o objetivo de Tiago nessa sessão é nos ensinar como viver quando enfrentamos dificuldades, como reagir, como nos comportar quando nós enfrentamos essas lutas. Quem é então esse homem bem-aventurado? Quem é esse homem que está debaixo do favor de Deus? Tiago diz que é o homem que persevera, que suporta com perseverança as tribulações. O que significa perseverar? Significa permanecer firme, mesmo quando os ventos são contrários. Significa não tropeçar nem cair diante dessas dificuldades. Significa continuar confiando em Deus, mesmo quando aos nossos olhos pecaminosos e mundanos ele não parece confiável. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações. E por que esse homem que suporta com perseverança as provações é bem-aventurado? Tiago diz porque, ao perseverar, ele é aprovado no teste. Veja, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida. Se provações são testes, o objetivo de Deus ao nos dar esses testes é nos aprovar. Não que Deus não saiba se nós pertencemos a Ele ou não, não que Ele não saiba qual será a nossa condição, mas assim como Deus provou Abraão ao pedir que ele desse o seu único filho no Monte Moriá, sabendo o que Abraão iria fazer, Deus aperfeiçoa a nossa fé quando Ele nos faz passar com perseverança pelas provações. Abraão saiu fortalecido daquele teste no Monte Moriá. A sua fé foi refinada pelo fogo, o seu coração foi revelado como sendo um coração temente a Deus, puro e íntegro no serviço ao Senhor. E é a mesma coisa que Deus quer fazer conosco quando Ele nos faz passar por provações. Ele quer que nós encontremos, que o nosso coração e o nosso serviço a Ele sejam revelados. Ele quer que a nossa fé seja refinada no fogo das provações. Ele quer que o nosso serviço e a nossa fidelidade a Ele sejam purificados da escória, das imperfeições. Então, quando Tiago diz que esse homem será aprovado, ele quer dizer que pela graça de Deus, a nossa fé, quando nós passamos por provações, a nossa fé é fortalecida. Ela é firmada, fundamentada mais e mais no Senhor. Agora, qual é a motivação desse homem bem-aventurado? Veja, ele é alguém que persevera, ele é alguém que é aprovado pelo Senhor no final. Mas o que é que isso revela? Tiago diz que esse homem vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja que a nossa perseverança revela o nosso amor a Deus. Revela a nossa confiança em Deus. E mais uma vez, é impossível não imaginar que Tiago tem a pessoa de Abraão em vista quando ele escreve essas palavras. Porque Abraão tinha esperado anos e anos a fio por um filho, e Deus disse, depois que ele teve Ismael, não será em Ismael que você receberá a sua descendência, a tua descendência será chamada pelo nome de Isaque. E Isaque nasce, o que é que Deus diz? Quando o menino já é jovem, Deus diz, me dá o teu filho, o único filho a quem tu amas. E o que é que Abraão faz? Ele pega o seu filho e silenciosamente, com obediência sincera e íntegra, ele sobe o monte para entregar ao Senhor o seu filho.
O que é que a sua ação prova? Que ele amava o Senhor acima das bênçãos, da promessa que o Senhor tinha feito de lhe dar uma descendência. Prova ainda mais, o escritor aos Hebreus diz que quando Abraão ofereceu Isaque figurativamente no Monte Moriá, ele estava confessando crer na doutrina da ressurreição. Porque se Deus tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, e Abraão estava pronto para oferecer o seu filho, é porque ele tinha fé que Deus o iria trazer de volta dentre os mortos para cumprir a sua promessa. Então a nossa perseverança nas provações mostra que nós confiamos em Deus, mesmo quando nós não entendemos como confiar nele. Como ele pode ser confiável diante de tanto sofrimento. A nossa perseverança revela o nosso amor a Deus. E esse, irmãos, é o teste que nós temos de fazer a nós mesmos. A pergunta não é: você está passando por alguma provação? Todos nós estamos. Algumas mais leves, algumas mais difíceis. A pergunta não é: você está passando por provação, mas sim, você está perseverando na provação. Você está permanecendo firme na sua confiança diante do Senhor? Você está correndo para o Senhor em oração? Você está descansando no Senhor mesmo quando é difícil descansar? Você encontra paz no Senhor mesmo quando tudo em volta é turbulento? Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações. Como é que eu sei se eu estou perseverando? Quando nós perseveramos na tribulação, irmãos, a nossa fé, ela vai se tornando mais firme, mais forte e não mais fraca. Nós vamos aprendendo a confiar mais no Senhor. Nós aprendemos a buscar ao Senhor e não correr dele. Nós aprendemos que, mesmo nos nossos sofrimentos, mesmo quando tudo que acontece à nossa volta é mal, nós aprendemos a dizer com o salmista: provai e vede que o Senhor é bom. Eu não sei como ele é bom nisso. Eu não sei como a bondade dele se revela nessa situação. Mas eu creio, provo e vejo que ele é bom. Um pregador do século XIX, no funeral da sua esposa, resolveu pregar no Salmo 119. Sua esposa havia morrido de forma inesperada e extemporânea aos olhos humanos. E esse homem resolveu pregar no Salmo 119, o verso que diz: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. É isso que nós somos chamados a dizer quando nós passamos pela provação. Quando nós não entendemos a bondade de Deus, nós somos chamados a continuar confessando: tu és bom. Eu não sei como isso serve para o meu bem, Senhor. O Senhor resolveu não me revelar isso, mas eu sei que tu és bom. Agora, irmãos, Tiago dá esse verso 12 aqui para nós como um encorajamento. O encorajamento é para você se lembrar de que o mundo pode chamar você de miserável quando você sofre. O mundo pode dizer que Deus esqueceu de você, como a mulher de Jó disse dele. Mas Deus te chama de bem-aventurado. E é óbvio que, embora Tiago estivesse pensando na pessoa de Abraão, ele certamente estava pensando muito mais na pessoa de Cristo. Cristo foi aquele que suportou com perseverança as provações. Com perfeição, ele suportou as maiores dificuldades. E o escritor de Hebreus diz que ele fez isso porque ele olhava para uma coroa no fim. Ele olhava para um prêmio que lhe estava proposto. Jesus é tanto o exemplo que nós devemos seguir de perseverança na provação, quanto é a força que nós recebemos para perseverar nas nossas dificuldades. Por isso que Hebreus diz: olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nas suas dificuldades, olhe para Cristo. Quando você estiver sendo tentado a desistir, olhe para a pessoa de Cristo, para a sua obediência perfeita, para a sua perseverança imaculada e receba dele a força e a coragem para continuar perseverando. E mesmo quando a nossa perseverança for imperfeita, ela sempre é imperfeita, nós olhamos para Cristo e descobrimos que Deus recebe a nossa perseverança imperfeita por causa daquele que perseverou perfeitamente.
Agora, irmãos, pensem em algo mais, antes de nós avançarmos para o verso 13. Você não precisa olhar agora, mas saiba, tenha certeza de que as pessoas ao seu redor estão sofrendo. Talvez elas não digam, talvez elas digam. Mas nós podemos ter a certeza de que as pessoas que sentam ao nosso lado nos bancos são pessoas que estão sofrendo. Qual é o nosso papel como cristãos? É como Tiago, gentilmente pressionar nossos irmãos a continuarem perseverando, a continuarem suportando as provações. É nosso chamado como crentes, não só o chamado do pastor e dos presbíteros, mas é nosso chamado como crentes encorajar uns aos outros. Encorajar nossos irmãos a olharem para frente, para a coroa que está proposta. Encorajar nossos irmãos a olharem para cima, para Cristo, o nosso autor e consumador da fé. Sabendo, ensinando uns aos outros, como Paulo faz no livro de Atos, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso que nós precisamos fazer uns com os outros. O verso 12 nos ensina sobre o propósito das dificuldades. Essas dificuldades são testes que nos aperfeiçoam para nós vivermos para o Senhor. A partir do verso 13, Tiago muda um pouco de foco. E ele passa a nos ensinar sobre a perversão das dificuldades. Essas dificuldades que são dadas por Deus como testes, elas podem se tornar tentações. E esse é o foco de Tiago a partir do verso 13. Veja o que ele diz. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Talvez você saiba que na língua grega, assim como na língua hebraica, não existem duas palavras, uma para tribulação ou provação e outra para tentação. É a mesma palavra. E Tiago continua usando a mesma palavra aqui. Ele está dizendo, ninguém ao ser provado diga, sou provado por Deus. Ninguém ao passar por dificuldades diga, Deus está me tentando. E o foco aqui de Tiago parece ser o seguinte, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós enfrentamos lutas, aflições externas, todos nós enfrentamos muita tribulação nessa vida. Mas alguns de nós, no momento de dificuldade, ou provavelmente todos nós no momento de dificuldade, somos tentados a no nosso coração dizer, Deus não é bom. Deus é o culpado do meu sofrimento. Deus é aquele que maquinou isso para o meu mal, para me destruir. Não foi essa a tentação dos israelitas no deserto? O Senhor os tirou com mão poderosa da terra do Egito, e o Senhor os está guiando para a terra prometida. E o que é que Israel diz no meio do caminho? O Senhor não é bom. Eles se esquecem de todo o bem que o Senhor lhes tinha feito e diz, que saudade das cebolas e dos alhos. Que saudade da carne e dos peixes. Depois eles chegam ao ponto de dizer, o Senhor quer nos matar nesse deserto. O Senhor nos trouxe a esse deserto para nos destruir. E essa é a tentação que muitos de nós enfrentamos quando nós passamos por aflições muito agudas. O nosso coração se levanta para dizer, Deus não me ama, Deus não quer o meu bem. Tiago está nos alertando aqui para o perigo de transformar tentações externas ou provações em tentações internas ou inclinações e incitações ao pecado. As provações externas, elas vêm sobre nós. Tiago nos desafia, não permita que o seu coração diga, eu sou tentado por Deus. Tiago passa então a nos encorajar a não cair nessa perversão das dificuldades, a não deixar que os testes que Deus propõe diante de nós se tornem tentações. É como se Tiago nos colocasse diante de uma bifurcação. As dificuldades estão presentes. Você precisa escolher se você vai tratá-las como testes dados por Deus para o seu bem, ou tentações que o inclinam a cair no pecado e a negar o nome do Senhor. Tiago refuta essa perversão dos testes em tentações. E o que é que ele nos ensina? Em primeiro lugar, ele nos ensina algo sobre a origem das tentações. Olhe comigo para o final do verso 13, ele diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta.
Primeira coisa que nós precisamos aprender sobre qualquer tentação, sobre qualquer inclinação ao pecado, sobre qualquer inclinação a duvidar de Deus, a questionar a Deus, a murmurar contra Deus, qualquer tentação que nós enfrentemos, o que é que nós precisamos saber sobre elas, de onde elas vêm? Tiago diz, em primeiro lugar, saiba de onde ela não vem. Ela não vem de Deus. Deus é alguém que testa, mas não alguém que tenta. Deus é alguém que prova, mas não alguém que nos inclina para o mal. E Tiago nos diz que isso tem a ver com o caráter perfeito de Deus. Ele diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Esse é o caráter perfeito de Deus. Ele é imutavelmente santo e não tem nenhum prazer no mal ou no pecado. Como esse Deus que não tem prazer no pecado seria aquele que me provoca a fazer o mal? Não, Tiago diz, ele não é tentado pelo mal. Mas Tiago diz mais, Tiago diz, não apenas olhe para o caráter perfeito de Deus para entender que ele não é o tentador, mas olhe para a sua vontade perfeita, para a perfeição da sua vontade e das suas obras. O que é que Deus quer de nós quando Ele nos testa? Ele quer nos fazer o bem, Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos transformar à sua própria imagem, Ele quer nos conformar à sua santidade. Quando Deus nos testa, o seu propósito é nos aperfeiçoar. Deus não é tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Irmãos, nós precisamos firmemente entender e afirmar que Deus é soberano sobre o pecado. Ele é soberano sobre as tentações. Nada há que acontece que não seja resultado do decreto de Deus. Deus é aquele que pré-ordena todas as coisas conforme a sua livre vontade. Mas apesar de Deus ser soberano sobre o pecado, Ele não é o autor do pecado. Deus não é o autor do pecado, porque Ele não nos provoca ao pecado, mas Ele tem um bom propósito em todas as nossas provações. É isso que Ele diz aos israelitas em Deuteronômio, né? Quando Moisés está revisando todas as dificuldades pelas quais eles haviam passado no deserto. O Senhor diz, lembre-se de como eu te guiei. Lembre-se de como eu te provei para saber o que estava no teu coração e, no final, te fazer o bem. Todo aquele sofrimento, 40 anos no deserto, Deus diz, eu fiz isso para o bem. Então, se as tentações não vêm de Deus, de onde elas vêm? Se Deus não é o autor do pecado, de onde vêm as nossas inclinações interiores para o mal? Veja o verso 14, Tiago diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago está perguntando, você está à procura de alguém para culpar? Você quer achar um culpado pelas suas tentações? Culpe a si mesmo. As tentações vêm de dentro de você. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O que é essa cobiça? É a palavra que em outros lugares da Bíblia é traduzida por lascívia. Em alguns lugares ela significa simplesmente um desejo forte. Lucas diz que Jesus ele teve uma cobiça para comer a última Páscoa com os discípulos. Obviamente, não é um desejo pecaminoso. Cristo desejou ardentemente comer aquela última Páscoa com os discípulos. Mas aqui, nesse texto, claramente, Tiago está falando de uma inclinação pecaminosa. É um desejo ardente, mas não pelo bem, e sim pelo que é mal. É um desejo pecaminoso que resulta de uma natureza pecaminosa. O puritano Thomas Manton diz que nós temos dentro de nós um órgão que ele chama de desejador, né? E esse desejador, ele diz, é como uma esponja. E essa esponja pode absorver água pura ou pode absorver água suja. E nós temos esse desejador dentro de nós, esse órgão que está sempre atrás de algo, correndo atrás de algo. E Manton diz, esse desejo pode ser por algo bom, mas em nós pecadores ele é frequentemente inclinado a algo ruim. O desejador do Senhor Jesus Cristo era perfeito. Cristo nunca desejou algo ruim, ele nunca teve uma vontade de fazer algo mal. Mas nós sim.
E Tiago está aqui nos alertando. Quando você for tentado, lembre-se de onde isso vem. A sua esponja está desregulada. Ela passou a desejar ficar mergulhada naquilo que é ruim. Tiago não está falando só de desejos sexuais, embora certamente desejos sexuais estejam incluídos aqui. Mas o nosso coração cobiça tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ele cobiça. E por causa dessa cobiça, ele produz murmuração, amargura, inveja orgulhosa. E Tiago vai falar sobre tudo isso ao longo da carta, não é verdade? Ele vai falar contra a murmuração, ele vai falar contra a inveja, ele vai falar contra a amargura. E o que ele está dizendo aqui é, quando eu falar sobre tudo isso, lembre-se contra quem você está lutando. Você não está lutando contra o que acontece fora, mas você precisa lutar contra o que acontece dentro de você. Lá no capítulo 4 ele vai dizer de onde vêm essas contendas entre vocês? Não é da vossa cobiça? Por que vocês brigam? Por que vocês lutam? Por que vocês se digladiam? É porque dentro de vocês estão nutrindo essa cobiça pecaminosa. Vocês estão mergulhando a esponja de vocês em águas sujas. O foco de Tiago é dizer, presta atenção, crente. Aprende a conhecer o teu coração, a sondar o teu coração. E lembra, quando você tem um desejo por algo mal, você não tem ninguém a culpar além de você mesmo. Você não tem ninguém a culpar além de você mesmo. Nós não somos vítimas das tentações. Nós somos os agentes, os culpados das tentações. Tiago passa então a descrever como essa tentação age dentro de nós. Ele mostra o método dessa tentação. Ainda no verso 14, ele diz que essa cobiça nos atrai e seduz. E a linguagem aqui é a linguagem é a linguagem da caça. Os verbos que Tiago usa aqui são verbos ligados à caça e pesca. É como se Tiago estivesse dizendo, preste atenção, aprende como a coisa funciona. Como é que a tentação trabalha dentro de nós? Primeiro, há algo externo, há uma oferta externa do pecado. Mas o que é que a tentação faz? Ela atiça um desejo dentro de nós. A tentação provoca uma inclinação, uma vontade, uma sugestão de que vale a pena pecar. De que pecar talvez seja bom. De que pecar talvez seja o melhor para nós. E Tiago está dizendo, veja que essa tentação, essa cobiça, na verdade, que o tenta, ela é como um hábil caçador. Ela sabe a hora de atacar, a hora de esconder, ela sabe como se portar, ela sabe onde mirar, ela sabe onde te esperar. E isso é algo, irmãos, que nós precisamos entender para estarmos constantemente vigilantes. O Senhor Jesus nos disse que nós precisamos vigiar e orar para não entrar em tentação. E Jesus nos disse isso porque se nós não formos vigilantes e não estivermos em oração, nós seremos presas fáceis, presas distraídas que morrem no primeiro tiro. E o Senhor Jesus disse, não é bom que vocês ajam assim. Não é bom que vocês sejam animais descuidados na selva, porque vocês vão ser facilmente capturados. E a cabeça de vocês vai ser empalada e colocada na sala de jantar da cobiça. O alerta de Cristo e o alerta de Tiago aqui é que nós precisamos estar alertas para as estratégias da tentação, para as estratégias da cobiça, que estão o tempo todo à espreita, se preparando para nos capturar. Às vezes alimentando por longo tempo uma atração pelo pecado. Às vezes trazendo uma tentação repentina e inesperada. Mas sempre a nossa cobiça está à espreita, atacando de diferentes maneiras, mas sempre trabalhando para nos matar. John Owen, no famoso livro Para Vencer o Pecado e a Tentação, ele diz que o motivo de nossa mortificação ter de ser diário é porque o pecado trabalha dentro de nós diariamente. Nós não podemos passar um dia sem mortificar o pecado, porque o pecado não passa um dia sem tentar nos matar. E daí vem a sua famosa frase, esteja matando o pecado, né? Ou mate continuamente o pecado, ou o pecado matará você.
Como é que tudo isso termina? Se eu não me cuidar, se eu não vigiar, se eu não for um animal mais esperto do que o meu caçador, como tudo termina? Verso 15 mostra o fim da tentação. Tiago diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago aqui muda um pouco a metáfora, de uma metáfora de caça para uma metáfora de reprodução. E ele diz que a nossa cobiça é como um coelho, que tem uma fertilidade muito grande. A nossa cobiça, se não for morta, ela vai produzir muitos filhos. Tiago diz: a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. A imagem que Tiago está trazendo é provavelmente tirada da mulher adúltera de Provérbios. Nós falamos sobre ela, nós lemos sobre ela hoje pela manhã, na nossa leitura continuada. E essa mulher adúltera, ela é retratada aqui como estando dentro de nós. Essa cobiça, esse desejador viciado pelo pecado, é uma fonte fértil de morte e de destruição. Quando nós nos encontramos com essa mulher, quando nós nos encontramos com essa dona cobiça, vamos chamá-la assim, ela começa um processo reprodutivo difícil de parar. E é esse o ponto de Tiago aqui. Quando nós nos encontramos com ela, é difícil conter o que ela faz dentro de nós. Ela é como uma centelha que você pode evitar de chegar perto da pólvora, mas depois que ela atiçou a pólvora, é difícil fazê-la parar. E Tiago aqui nos mostra que existe essa relação íntima entre a nossa cobiça interior e o pecado externo que nós cometemos. Elas são como mãe e filho. A cobiça é a mãe, o pecado externo é a filha. E elas duas procedem da mesma natureza pecaminosa. Tiago não está dizendo aqui, como alguns de nós talvez achemos, que a tentação não é pecaminosa, a tentação interna não é pecaminosa. Veja, a tentação externa não é pecaminosa. Quando o pecado se apresenta a você, isso não é em si mesmo pecado. Jesus enfrentou tentações externas e nunca teve pecado nenhum. Mas quando essa oferta externa acende dentro de nós uma pontinha de desejo, isso já é pecado. E o que Tiago está dizendo aqui é: você precisa matar esse desejo pecaminoso no momento em que ele nasce, antes que ele se reproduza e se torne uma teia de pecados. E não é assim na nossa experiência, irmãos. Quando nós não matamos um pequeno desejo pecaminoso que aparece, quando nós deixamos esse desejo crescer incontido, quando nós deixamos esse desejo ganhar a nossa mente e o nosso coração, o que é que acontece no final? Nós nos encontramos no meio de um lamaçal de pecado no fim. Toda grande queda começou com um pequeno desejo não mortificado. Assim foi com a queda de nossos pais, Adão e Eva. Assim foi com o pecado do rei Davi. Assim foi com os pecados de Israel no deserto. Assim é conosco o tempo todo, quando caímos em pecado. Todo grande pecado, toda grande queda começou com uma fagulha de cobiça que nós não mortificamos e deixamos crescer dentro de nós. Agora eu quero que você perceba que Tiago está fazendo aqui um jogo interessante. Essa cobiça dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele diz, gera a morte. Perceba que as tentações, quando nós caímos nelas, produzem o oposto do que é a perseverança nas provações. Tiago diz, se você perseverar nas provações, o que é que você recebe no fim? Uma coroa de vida. Mas se você ceder ao caminho das tentações, o que é que você vai ter? Morte. Mas o que é que o pecado faz? O que é que a cobiça faz dentro de nós? Ela faz uma propaganda do inverso. A tentação nos diz, tome, coma e viva. Você quer ser feliz? Você precisa desse pecado. Você precisa atender a esse desejo. Você quer viver? Você precisa dessa coisa que Deus te proibiu de ter. Ela oferece vida com uma mão. E quando nós tomamos, o que é que recebemos em troca? A morte. Deus nos propõe o caminho contrário. Ele diz, abraça as provações, abraça as dificuldades, porque elas vão te levar à verdadeira vida.
Irmãos, nós precisamos aprender a mortificar as tentações. Nós precisamos aprender a lutar não só contra o pecado, mas contra as tentações e a cobiça dentro de nós. Nós precisamos estar alertas às circunstâncias que nos inclinam ao pecado. E nós precisamos estar prontos a assumir e reconhecer que a culpa é nossa. É impressionante, né? O pastor Paulo já falou isso muitas vezes, como Arão, quando Moisés desce do monte e o povo havia feito o bezerro de ouro. É impressionante como Arão diz, eu joguei o ouro dentro do fogo e saiu esse bezerro. Eu não tive culpa nenhuma, aconteceu magicamente. Mas o mais impressionante é que nós fazemos a mesma coisa. Quando nós dizemos que o nosso pecado é culpa do nosso cansaço, da nossa doença, ou de qualquer coisa que seja externa a nós, nós muitas vezes dizemos, eu pequei por causa disso e daquilo. Tiago diz aqui, você não tem ninguém a quem culpar. Aprenda a reconhecer a sua própria culpa pelos seus pecados. Não foi a mulher que o Senhor te deu, não foi as circunstâncias à sua volta, não foi absolutamente nada disso, foi a cobiça do teu coração. Se nós queremos vencer o pecado e a tentação, nós primeiro precisamos estar alertas. Jesus disse, vigiai. Alertas ao nosso coração, às nossas fraquezas, às nossas inclinações. Mas Jesus disse, vigiai e orai. E talvez esse seja, irmãos, uma das nossas grandes negligências. E uma das razões pelas quais nós caímos em tentação. No mesmo livro de John Owen, ele diz que é um grande problema quando nós lutamos contra o pecado e a tentação com a nossa própria força. Quando a nossa obediência e mortificação não é evangélica. Quando a nossa mortificação do pecado não é infusionada, cheia do Evangelho de Cristo. Quando nós não entendemos que a mortificação do pecado é um trabalho espiritual e que por isso nós precisamos da ação do Espírito na nossa vida. Se nós queremos não cair nessa rede de armadilhas da nossa cobiça, nós precisamos orar. O Senhor Jesus nos ensinou a pedir, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma petição que nós deveríamos fazer diariamente. Senhor, guarda-me do pecado, livra-me da tentação. Não deixa que o meu coração se incline para o mal. Vira o meu coração na direção do que é bom. Muda os meus desejos para que eles desejem o teu reino, a tua justiça e não as coisas deste mundo. Nós precisamos orar. Jesus disse que o Pai se agrada em responder essas orações. Ele disse que se vocês pedirem pão, o Pai não vai dar uma pedra. E em Lucas deixa claro que o foco é, se vocês pedirem o Espírito Santo, o Senhor vai dar. Se vocês pedirem o socorro do Espírito, o Pai não vai negar. Se vocês se prostrarem diante do Senhor, clamando por ajuda na tentação, o Senhor vai ouvir e atender. Ele vai derramar força renovada para nós lutarmos. Ele vai derramar um espírito disposto a fazermos a vontade do Senhor. Ele vai nos ajudar a vencer as tentações. Talvez você diga, muito bem, tudo isso é verdade, mas já é tarde para mim. Eu já alimentei essa cobiça por tanto tempo. E eu já caí em pecado. Existe esperança para todos nós que caímos em pecado e que caímos nas tentações. Mas antes dessa esperança, eu quero que você pare para ouvir a voz do Espírito Santo falando nesse texto. Tiago não termina essa sessão com esperança, ele termina essa sessão com a palavra morte. E antes de você olhar para a esperança de vida que há em Cristo, se você tem caído em pecado, você precisa olhar para a morte que o seu pecado tem produzido. Olhe para a morte que o pecado tem trazido à sua vida. Olhe para como a pornografia matou a sua intimidade com o seu cônjuge. Olhe para como as suas mentiras mataram a confiança entre você e sua família. Olhe para como a inveja talvez tenha matado a sua alegria no bem que o Senhor tem dado a outras pessoas. Olhe para como a cobiça tem matado a sua gratidão para com a abundância de dádivas que o Senhor lhe tem dado.
Pensem como a amargura tem matado a sua capacidade de se alegrar nos outros, de perdoar os outros como Deus o perdoa. Olhe para como o pecado tem matado a sua comunhão com Deus. Olhe para como o pecado tem destruído a sua intimidade, a sua vida de comunhão com o Senhor, trazendo vergonha, culpa. Irmãos, esse não é um assunto light. E esse não é um assunto para ser rapidamente esquecido. Nós precisamos pensar na morte que o pecado traz. Para que quando formos tentados outra vez, nós nos lembremos. Eu já fui por esse caminho e eu morri. Eu já segui essa rota, eu acreditei nas promessas de vida que o pecado fez. E eu só experimentei morte. Aprendamos com esse caminho. Nos arrependamos do pecado e voltemos. E aí sim, quando você tiver olhado para toda a morte que acontece ao seu redor, por causa do seu pecado, aí você se lembra de que há uma serpente levantada no deserto, de que o Filho do Homem foi levantado sobre a terra, e que na cruz do Calvário, Ele morreu para perdoar o nosso pecado. Não apenas os pecados externos que nós cometemos, mas Ele morreu pelas nossas inclinações pecaminosas. Ele morreu para nos limpar de toda a iniquidade do corpo e do espírito. Ele morreu para que o nosso pecado fosse completamente arrancado de nós e toda a condenação fosse removida. Ele que nunca pecou se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele que venceu todas as tentações no deserto e na cruz. Ele morreu para que nós tivéssemos vitória sobre as nossas tentações também. Olha para Cristo. Se você tem caído no pecado, olha para Cristo e recebe de Cristo o perdão. E recebe de Cristo o encorajamento para voltar a lutar. E recebe de Cristo a força e o exemplo para vencer o pecado e as tentações. O mundo diz que nós temos que fugir da dor e abraçar os desejos. A Bíblia nos diz que nós temos de abraçar o sofrimento e rejeitar as tentações. Há dois caminhos colocados diante de nós, irmãos. O caminho dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que oferecidos diante da tentação, ouviram a promessa de vida, correram para o pecado e receberam a morte. Do outro lado nós temos Cristo, que ouviu as promessas de Satanás e disse não, que ouviu as tentações no deserto e disse não, que mesmo diante do pavor da morte no Getsêmani, ouvindo a proposta de sofrimento que ele havia recebido do Pai, para isso ele disse sim. Que não seja feita a minha vontade, Senhor, e sim a tua. E ao dizer sim à provação e ao sofrimento, e não às tentações, o Senhor Jesus recebeu uma coroa e o nome que está acima de todo nome. E não apenas isso, ele recebeu por nós e para nós a coroa de vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Vocês, irmãos, têm duas escolhas. Tem essa escolha de dois caminhos. Vocês podem escolher enfrentar o caminho da provação como atletas bem treinados. E esse caminho leva à coroa de vida. Ou vocês podem se questionar a bondade de Deus, questionar as provações, cair num caminho de blasfêmia, de amargura, e se tornarão presas da tentação que leva à morte. Escolham, irmãos, o caminho do sofrimento. Escolham o caminho da dificuldade, porque esse caminho conduz à vida. Não escolham o caminho da tentação que leva à morte. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, abençoa a Tua palavra, que o Teu Espírito
nos transforme e nos conforme à imagem de Cristo, para que sejamos mais e mais parecidos com Ele, escolhendo o caminho das provações, o caminho da morte que conduz à vida, e não o caminho da tentação que conduz à morte. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos fortalece para vencermos o pecado e as tentações. Em nome de Jesus. Amém. Coloquemos de pé, irmãos, vamos responder.